Leamos a palavra do Senhor que diz: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azoraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o Rei, o Eterno. Amados, a Bíblia, ela descreve tudo o que aconteceu desde o início, quando Deus ele faz os céus e a terra e demais coisas. E Deus ele tem um plano, um propósito para com o homem, para que o homem venha a temer a sua pessoa e a respeitar a sua majestude, a sua grandeza, e que o homem seja feliz para com o Senhor. E sabemos que o homem em si, ele se levanta com a sua estatúcia, com a sua natureza, e quer contrariar a vontade de Deus. E esta palavra, ela reflete no Velho Testamento. Se a gente for meditar, a gente vai ver no livro de Crônicas, no capítulo de número 28, Davi, ele tem um chamado de Deus para reinar sobre o povo de Jerusalém. E quando Davi, ele começa a reinar e traz a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém, agora ele coloca no coração dele um desejo de construir um templo para que a arca venha habitar, um templo onde o Todo-Poderoso venha habitar. Porque sabemos que quando a arca estava em um ambiente, ali a presença do Senhor se fazia presente. E Davi, ele tem esse desejo de fazer o santuário do Senhor. E ele se põe de pé diante do povo e diz ao povo: Ouvi, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito e preparado para edificar, porém Deus me disse: Não edificarás em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Glória a Jesus. Esse propósito da construção do templo do Senhor já começou desde o início do reinado de Davi. Davi, ele estava ali no reinar e viu que o seu palácio era grandioso, majestoso, porém a casa do Senhor ainda não tinha. E ele colocou o desejo dele em fazer um templo, um santuário, para que a arca fosse habitar, porque a casa do Senhor tinha que ser construída. E ele colocou o desejo no seu coração, mas o Senhor não permitiu, porque ele é um homem de guerra. Sabemos que Davi foi um homem que guerreou. Dentre estas vitórias, ele foi um homem que se destacou derrotando Golias, o gigante que desafiava o exército do Deus vivo. E quando ele coloca o propósito no coração dele, Deus diz: Não farás para mim o meu santuário, mas dentre ti nascerás um que fará o meu santo templo. E a Bíblia vai lavar nos segundos Crônicas, que agora Salomão é escolhido por Deus para levantar o templo do Senhor. E o capítulo de número 5 descreve que Davi, ele passa todo o conteúdo que Deus tinha colocado
no seu coração de como seria o templo do Senhor, e agora entrega para o seu filho Salomão, para que ele venha a fazer a construção do templo do Senhor. E a Bíblia descreve no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 5, e no verso de número 13: e quando eles uniformemente tocaram as trombetas após a construção do templo, amados, a Bíblia vai narrar que Salomão, ele constrói o templo no início do capítulo 5 de 2 Crônicas, que diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os hortelios que pôs na casa do tesouro. Louvado seja Deus. E quando eles se reuniram, no momento que eles começaram a adorar o Senhor, escreve o versículo de número 13: e quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantavam para fazer-lhes ouvir a sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles as vozes com trombetas e símbolos e ouros, instrumentos musicais, para bendizê-los ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé por ministrar a palavra, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amados, Davi, ele quer construir o templo, ele quer edificar o templo, porém Deus não permite, e passa para o seu filho Salomão. E quando o seu filho Salomão ele conclui o templo, no livro de Crônicas, capítulo de número 5, a Bíblia descreve que Salomão ele leva a arca do tesouro e coloca no local de Santos dos Santos, que é um local reservado, e leva também os hortelios de ouro e de prata e coloca ali no lugar sagrado ao Senhor. E no momento em que eles começam a adorar o Senhor, no decorrer da noite, a Bíblia diz que vem uma glória tão grande que os que ali estavam não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória que ali estava. Uma nuvem de glória os cobria, e a presença de Deus era tão maravilhosa que todos salteavam de alegria, jubilavam na presença do Senhor, e até mesmo o sacerdote que estava a ministrar, ele não conseguia ministrar por causa da glória do Senhor. Uma glória tão grande, uma glória tão imensa, que o povo se alegrava, que o povo glorificava com instrumentos musicais. A Bíblia vai descrever que esse templo de Salomão, ele era um templo edificado com muito trabalho. Mas sabemos que o homem em si, amados, pela sua avareza, pela sua dureza, começaram a transgredir, a se afastar da presença do Senhor e a menosprezar o chamado de Deus. E a Bíblia vai descrever que por causa da desobediência do homem em si, o homem começa a transgredir, começa a fazer com que o templo seja desrespeitado. Aí Deus ele diz: destruirei, eu permitirei que este templo será destruído. Quando chega na pessoa de Jeremias, no capítulo de número 26, Deus ele lança uma profecia para o santuário, para o local de adoração ao Senhor. E a Bíblia descreve no livro de Jeremias, no capítulo de número 26, que diz: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, e lhes disseste: não esqueça nenhuma das palavras. Bem pode ser que ouça e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento a fazer contra vós pela maldade das suas ações. O povo estava com os corações voltados para outros deuses. O povo está menosprezando o santuário que Deus
o havia permitido a Salomão a construir. E agora Deus ele lança uma profecia para que o povo venha se converter, para que o povo venha se reconciliar, para que Deus ele não venha atentar o desejo do seu coração contra o povo, porque Deus ele é benevolente, porém o homem em si faz com que Deus haja mais rigorosamente. A desobediência do povo faz com que Deus ele haja com mais vigor. Não é a vontade de Deus castigar o povo, mas é o povo em si. E a Bíblia diz que Deus ele castiga o filho a quem ele ama. Glória a Jesus. E diz-lhes, pois assim diz o Senhor: se não me deste ouvido para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvires as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, não os ouvirdes. Então farei que esta casa seja um Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações. Deus ele fala que se o povo não viesse o adorar, o povo tornaria-se um povo amaldiçoado, um povo menosprezado. Ele já começa alertando: povo meu, esteja na minha presença, que esteja na minha presença com sinceridade. E a Bíblia vai narrar no livro de Ezequiel, no capítulo de número 6, que Deus também alerta ao povo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, profetiza contra eles, e dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu vos mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos alvos. Deus ele está prometendo que se o povo não se convertesse, o povo ia passar pelo momento de aflição, e a espada viria sobre o povo, e o povo iria sofrer as consequências da desobediência ao Senhor. O Senhor nunca deixa o povo ser despercebido. Sempre Deus ele manda um aviso para o transgressor. Cabe o transgressor se autoavaliar e pedir perdão ao Senhor e correr para a presença do Senhor, porque Deus ele não deixa o homem em si dar desculpas indevidas. Deus ele não tem o inocente por culpado, e muito menos o culpado por inocente. Deus é fiel em tudo o que faz, e ele avisa ao povo: povo, se vocês não se converterem, a espada virá sobre vocês, e serão assolados os vossos altares, e quebrados as vossas imagens do sol, e derribai os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. O povo estava fazendo ídolos, o povo estava fazendo altares para edificação aos deuses pagãos, e Deus não se agrada, porque a glória do Senhor não é dividida para Deus nenhum. Deus escolheu a Israel para ser um povo adorador, porém o povo estava se rebelando, o povo estava se contrariando nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E Deus vem alertar o povo, para que o povo venha a voltar à sua presença maravilhosa. E porém cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Deus estava dizendo assim: olha, se vocês não se converterem, os vossos ossos, os vossos corpos cairão sobre os altares que vocês construíram. As consequências seriam terríveis para o povo israelita, pela desobediência, pela transgressão contra o Senhor. E todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados com os vossos altares. Sejam destruídos e assolados os vossos ídolos, que quebram e cessam as vossas imagens. Do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amados, Davi, ele tem um desejo de edificar um santuário. O seu filho constrói o santuário, e quando o povo começa a adorar, chega uma glória grandiosa, e Deus alegra o coração de todos. Todos são alegres
todos jubilam na presença do Senhor. Porém, as gerações se passam, os dias se passam, e a Bíblia diz que o povo se esquece de dar a glória devida ao Senhor. E o povo em si começa a criar os seus deuses e o adorar de uma forma que desagrada ao Todo-Poderoso. E Deus, ele avisa na Bíblia, diz através de Jeremias, que o povo se revista novamente da espiritualidade com Deus, porém o povo não dá ouvido. Já em Ezequiel, Deus agora ele concretiza a palavra que ele ministra através dos profetas. E quando o povo de israelita são todos pegos pelo exército do povo egito, o povo do Egito, eles vêm, se levanta contra Israel e começa a levar o povo cativo, a aprisionar o povo em cativeiros. E passam-se tempos, passam-se décadas, passam-se centenas de anos. A Bíblia diz que há uma sequidão espiritual tão grande que ninguém se habilita a dar glória ao Senhor. Passam-se 400 anos, mais de 400 anos, e agora Deus ele se compadece do povo, e agora ele traz o povo de volta. O povo regressa novamente à cidade de Jerusalém e começa a ser erguida. O povo começa a habitar a terra novamente após o exílio. E agora vem os profetas menores. Passam-se os profetas grandes e agora vem as profecias da reconstrução. E quando chega na pessoa de Ageu, Deus ele já começa a quebrantar o coração diante do povo. E a Bíblia diz que Deus ele ouve o clamor do povo, ouve a murmuração e levanta o profeta Ageu, para que o profeta Ageu viesse a fortalecer o povo com as palavras, para que o povo venha edificar novamente o santuário do Senhor. E no livro de Ageu, a gente pode usufruir desta palavra que diz que Deus, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor ministrada pelo profeta Ageu, dizendo: fala para Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ele se refere à glória quando Salomão ele constrói. E ele começa a meditar com o povo. Dentre vós existe alguém que viu esta glória quando foi a glória da primeira casa? Deus ele fala. E agora Deus ele lança uma promessa para com o povo. E como a ver diz agora, ele faz uma pergunta. E agora vocês verem de que forma a casa está. A casa está destruída. Porém o povo em si, agora o povo começa a novamente a voltar para a presença do Senhor. O povo agora começa a reconhecer que sem Deus eles não conseguem viver. Na realidade a gente reconhece hoje que nós não somos nada sem o nosso Redentor, sem o nosso Salvador, que é Jesus. E Deus ele pergunta ao povo: vocês que viram essa glória que existiu quando o templo foi construído, vocês comparem com esta glória que agora está no momento que vocês estão vivendo. E agora vocês compararão com a glória que eu hei de mandar. Esta glória que eu hei de mandar é uma glória tão grande que será maior do que a glória da primeira casa. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E o povo em si, amados, se alegram. E Deus diz para o povo: se esforça, que eu estou convosco. É Deus que provê, amados. O próprio Deus diz nas suas palavras, no capítulo de número 2, no verso de número 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. O mantimento, amado, que o Senhor nos dá, o Senhor nos dá e nos surpreenderá. Mas que nós venhamos adorar o Senhor na sua beleza, na sua santidade. Esse templo que nós estamos aqui, Deus proverá, amados, para que este templo seja bem sucedido. Mas cabe a nós adorarmos ao Senhor da maneira que Ele requer que nós o adoramos. A Bíblia nos escreve que Ageu,
ele reúne o sacerdote. O sacerdote era o que estava ali a pastorear o povo. Sabemos que o sacerdote, ele está ali a cuidar do povo. E ele reúne todo o povo e começa a trabalhar novamente na construção. E quando a construção do templo é erguida novamente, o povo começa a adorar o Senhor. As nações começam a novamente adorar o Senhor. E a Bíblia descreve que essas gerações vão se passando, essas gerações vão se passando, e chega-se a geração do tempo do Novo Testamento. E chega-se a geração de José. A Bíblia descreve que o anjo do Senhor, ele vem a uma cidade, e dentre essas famílias vai à casa de Maria e diz para aquela jovem: tu és uma mulher agraciada, tu és uma mulher que foste presenciada, porque ela estava no templo adorando ao Senhor e servindo com todo o seu coração, com todo o seu empenho. E o anjo do Senhor, ele se agrada, irmãos. O anjo do Senhor, ele se agrada dos adoradores. E o anjo do Senhor, ele vem e fala para Maria: tu és agraciada do Senhor, tu serás a mãe do Salvador, este que virá, e em ti se concretizará o Salvador da humanidade. E tu serás conhecidíssima, mulher, entre as nações. Tu serás bem-aventurada, porque no teu ventre nascerá o Salvador. E ela indaga ao anjo e diz: sou eu uma mulher que não tenho contato nenhum com homem nenhum, como se sucederá isto? E o anjo do Senhor disse: descerás sobre ti a presença do Altíssimo, e o Espírito Santo te cobrirá, e tu darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus, o Salvador. E quando Jesus, ele nasce, ele nasce na sua humildade. A Bíblia diz que Jesus, ele é humilde e um jovem obediente. Ele nasce com sabedoria e com temor do Senhor. E quando Jesus, ele começa o seu ministério, separa os discípulos e junta os discípulos para levar as boas novas de salvação. Jesus, ele manda que todos fossem evangelizar e fazer o evangelismo. E no momento que Jesus, ele recebe a promessa descrita que o Messias seria entregue aos salteadores, agora Jesus, ele começa a se apressar e avisa para o povo que o povo viesse a ficar no momento ali com eles e se reunisse e não se ausentasse da cidade. Mas Jesus agora, ele prepara o momento da última ceia, que é a Páscoa. E quando Jesus, ele adentra ao templo construído e erguido no templo de Zorobabel, Jesus, ele vê que os homens começam a transgredir novamente. Jesus, ele se preocupa mais. A Bíblia diz que o zelo da tua casa me devora. Jesus, ele quer ver o santuário do Senhor bem ornamentado, bem selado. Mas o santuário do Senhor é o nosso coração. E estavam próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou o templo, os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azoraque de cordéis, lançou-os fora. Amados, azoraque é tipo um chicote. Jesus, ele fez ali um chicote. Aqueles chicotes que sacrificaram, o povo usava para fazer sacrifício, ficava batendo nas costas. Jesus, ele fez esse chicote e começou a chicotear o povo. A autoridade do Senhor era tão imensa que ele fez com que esse povo fosse todos para fora do templo. Ele expulsou. E sabemos, amados, se a gente for meditar hoje, não é da forma que Jesus ali expulsou, mas sabemos que hoje os granjeadores, eles granjeiam o quê? Mensagens. Não é isso?
Os sacerdotes, eles granjiam mensagem. Eu só vou pregar na tua igreja se tiver uma quantia X. Determina logo. É R$500 para mim ir, 600, 700. E esses cantores gospel, quando ele vem pregar para Horizonte, é no mínimo 4.000 contos. Uma vez eu propus no meu coração de trazer um cantor, e eu liguei para ele e ele disse que vinha por 4.000 lá de Itapipoca. Aí eu, misericórdia, a nossa igreja tivesse 4.000, nós compramos, era algo precioso para a igreja. Hoje os cambiadores estão usando outra estratégia. Não é mais animais, mas é pregações, são CDs, são mensagens, são um livro, e usa o altar do Senhor para isso. Tem pregadores que quando vão pregar, a gente pensa que ele vai começar a ministrar, aí começa a abrir aqui no altar e começa a tirar coisa daqui e começa a jogar em cima. Não é assim? Eu estou mentindo. Aí começa a botar as coisas aqui. Aí a gente pensa que ele vai ler a Bíblia, aí diz assim: esse livro é por tanto. Aí pega, aí pensa que vai parar e tem outro. Aí quando termina a gente pensa que vai ler a Bíblia e diz: não, ainda tem o meu CD. Aí começa a mexer no CD. Aí já é 10 minutos, 15 minutos de perda. Estão granjeando. Jesus não se agrada, amados. Dai de graça o que receber de graça. Glória a Jesus. Seria bom, amados, que todos vendessem os seus materiais, mas que tenha o momento certo da venda. No termo do culto, chama o pastor da igreja, assim: pastor, terminou o culto, quando dei a bênção apostólica, me dá a oportunidade de 5 minutos para me expressar. Seria bom, né? Por que usam o santuário do Senhor para fazer comércio? Deus não se agrada. Deus não se agrada. É isso que a gente vê, amados, nos dias de hoje. As pessoas, em vez de pegar o microfone para falar de Deus, começam a se exaltar a si próprio. E não é do agrado de Deus. Jesus, ele faz esse chicote e começa a bater, e começa a expulsar, e começa a lançar fora os bois e as ovelhas, e espalha todo o dinheiro dos cambistas, os cambistas dentro do templo. Misericórdia. No templo de Jesus, e espalha todas as mesas, derrubando. E disse os que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casas de venda. A casa de Deus é casa de adoração, amados. A casa de Deus é uma casa santa. Tem um momento da gente vender, tem sim, não é proibido, mas que no momento do culto seja um momento de adoração devida ao Senhor, porque Deus, ele não se agrada. Deus, ele não se agrada, amados, no momento que a gente estiver no momento do culto, fazemos coisas paralelas, desde que seja coisas que edificam o próprio momento. Vamos supor, no momento do culto, só um exemplo: se alguém vai louvar, a gente tem que baixar o louvor. Isso aí é já uma coisa concernente ao culto em si, a adoração ao Senhor. Mas se for coisas paralelas que não sejam no momento do culto, a gente tem que ter esta atenção para o Senhor, porque não somos nós que corrigem. Não sou eu, não sou a minha pessoa. Não me adianta eu aqui pegar o microfone e pregar uma doutrina com rigidez, porque os irmãos vão ficar com raiva de mim. O próprio Deus diz nas suas palavras: deixais a mim que eu cuide do povo. Apenas instrua o povo da maneira que tens que andar na presença do Senhor, porque o Senhor Deus diz que minha é a vingança. E Deus, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Glória seja dada ao Senhor. Se estamos na casa do Senhor, nós temos que ter zelo pela pessoa maravilhosa do Senhor. É uma cobrança de Deus. Todos os templos que a gente for, amados, a gente tem que ter essa reverência. Mas se a gente olhar e dizer assim: fulano e ciclano não dá a glória devida, e você também não deu, porque você viu que o outro não estava dando a glória devida, então dê a sua glória devida, independente dos que vão dar ou não, mas que o teu coração seja voltado para o Senhor, porque é o Senhor Deus que o edificará, e Deus cuidará de todos. A Bíblia diz que Jesus mandou que todos saíssem, e disse: não fazeis
a casa de meu pai, casa de vendas. E os discípulos se lembraram, amados, da promessa que ele tinha feito. O zelo da tua casa me devora. Tem pessoas, amados, que têm um zelo tão grande pela casa do Senhor que devora. É uma preocupação tal que devora a sua pessoa. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal tu mostras a fazer isto? Em outras palavras, que autoridade você tem para tirar este povo de dentro do templo? Com qual autoridade tu vens contra este povo e destrui a este povo a ter um zelo na casa do Senhor? E Jesus lhes responde: derribai o templo e em 3 dias o levantarei. Jesus está falando concernente ao templo espiritual. Derrubai esta consciência. Vocês pensais no que vocês estão fazendo e se arrependeis, e em 3 dias eu reconstruirei vosso coração de uma forma mais branda na minha presença. Jesus ele se refere, amados, a um coração quebrantado, a um coração contritado. E não ele fala de estrutura física do templo em si. Ele estava falando da espiritualidade. Sabemos que no decorrer dessa narração, Nicodemos chega até Jesus no percurso da noite e vai ter uma conversa particular com Jesus e pergunta ao Senhor Jesus: que devo eu fazer para ser salvo? E Jesus diz: tu conheces as leis, tu sabes, porque tu és um doutorado em letras, e tu me pergunta a respeito da salvação. Em outras palavras, Jesus diz: o homem natural não decide o espiritual. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que tu morra e que tu nasça novamente. E ele disse: como eu, sendo velho, vou morrer e vou entrar no ventre da minha mãe? Talvez que a mãe de Nicodemos nem existisse mais. Jesus disse assim: homem, tu és um homem tão inteligente e faz uma pergunta boba dessa? E ele olhou para Jesus e disse: estou esperando. Jesus disse assim: homem, é necessário que tu venha nascer da água e do Espírito. Nascer da água, amados, é o batismo para o arrependimento de pecado. Nascer do Espírito é quando o Espírito ele faz o revestimento de poder, que dá-se a entender que é o batismo, né, com o Espírito Santo. Mas em outras palavras diz que o batismo com o Espírito Santo é quando você confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo entra no teu coração e faz a morada. Quando o homem se começa a falar em línguas, é um dom de Deus, é um revestimento de poder. Não quer dizer que ele não seja batizado com o Espírito Santo. Mas Jesus ele fala para Nicodemos: é necessário tu pedir perdão, ser batizado nas águas e receber a presença do Espírito Santo e vir a nascer novamente. Glória a Jesus. E em 3 dias edificarei esta igreja. Jesus ele responde: e em 3 dias edificarei os vossos corações. A Bíblia descreve, amados, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, Deus ele fala para o povo: eis aqui o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus, amados, é o santuário do Senhor. Eis aqui o tabernáculo do Senhor, e vós serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E todas as lágrimas dos vossos olhos enxugarei. Esse templo que nós estamos aqui é templos construídos com a construção humana, pela mão humana. Mas o santuário do Senhor, o templo do Senhor, será a Nova Jerusalém, uma cidade adornada. Ela vai ser uma cidade construída pelo próprio autor, o próprio Criador das nossas vidas, o Deus, o Todo-Poderoso. E Jesus ele diz nas suas palavras: filhinho, não fiqueis contritados, eu vou para o Pai, e não vos deixarei vocês sozinhos, muito menos sem Pai. Enviarei para o vosso povo, que somos nós, Consolador. Irei vos preparar lugar. Jesus está lá preparando um lugar para cada um de nós. E o lugar que o Senhor Deus vai nos dar são mansões celestiais. E quando eu vos preparar,
virei novamente para o meu povo e levarei para onde eu esteja. Estejais vocês também. Glória a Jesus. A Bíblia diz, amados, no Velho Testamento, no livro do Apocalipse, que Deus, no fim dos tempos, derramará uma chuva de bênção temporária. Esta chuva que virá sobre todo o povo é uma chuva que todos serão agraciados por esta chuva. Que chuva é esta, pastor? É uma chuva de presença do Espírito, e todos saberão que Deus é com o povo, e o povo terão sede de estar na casa do Senhor. E esses dias estão chegando, amados. O povo sabe no seu coração que se partir sem Deus não vai para um bom lugar. E nós temos que nos preparar para que o Senhor Deus nos dê a sua benevolência, o seu perdão, para entrarmos nas mansões celestiais pelas portas. Porque a Bíblia diz que muitos virão, os salteadores, que querão enganar o povo. Assim a gente vê nos dias atuais, amados. Pessoas que fazem doutrinas de homem, e ensina a igreja a ter reverência às suas próprias pessoas. A gente vê que o povo em si quer se engrandecer e se esquece de falar das boas novas de salvação do Senhor. Tem pessoas, amados, nos cultos que fazem, é engraçado, que enche, que prega de tudo, mas não prega a salvação de Deus. Prega de tudo, mas não prega de renúncia. Prega de tudo, mas não prega que o Senhor Jesus está voltando. Mas aqui, amados, a palavra que nós pregamos é a palavra genuína. A Bíblia diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é se humilhar? É dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e me buscar e se derramar na minha presença, eu ouvirei e me voltarei para o meu povo, sararei a vossa terra e serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E aqui estamos, amados. Nós somos um povo, amados, insultados pelos demais, mas aqui estamos dando glória ao Senhor. São poucos, mas são um povo remido e comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Jesus está aqui, e Ele diz no vosso coração: não tem mais povo meu, porque eu estou convosco até que se cumpra o século dos séculos. E quando Jesus vier nos buscar, nos levará para morarmos nas mansões celestiais. Glória a Jesus. Glória seja dada ao Senhor. O Espírito de Deus, Ele trabalha nos nossos corações e nos dá força para vencermos situações, amados. Situações estas que está, amados, fazendo com que o povo se desvie da palavra genuína do Senhor e buscando os versículos específicos e se edificando de uma forma errada na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que esses salteadores, eles não se porão de pé diante da presença do Senhor, porque é o próprio Deus que conduzirá eles à sua ausência. É Deus que tirará, é Deus que cuidará da sua igreja para que o povo não seja confundido. Glória a Jesus. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé e vamos encerrar em uma oração, pedindo ao Senhor forças. A glória da segunda casa, amados, será maior que da primeira. Em qual momento você está vivendo? Em qual momento da tua casa tu estás a viver? A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a gente se enche de um renovo, e a gente tem um desejo de estar constante na presença do Senhor. A gente tem sede de Deus, né? No início da nossa fé, a gente tem aquela reverência ao Senhor, mas vem situações que às vezes nos contritam, que às vezes quer nos afastar da presença do Senhor, e a gente começa a desfalecer da nossa força, né? Mas o Senhor é conosco. A Bíblia diz: se esforce que eu te ajudo. Tem bom ânimo. Jesus, Ele venceu. Jesus está aqui, amados. Jesus, Ele tem um preço. Amados, antes de fazer a oração encerrando, eu quero convidar alguém que precisa de oração a vir aqui na frente. Alguém que precisa.
E vamos estar orando pela vossa vida, não somente pela vossa vida, mas pela vossa família. Bota aí aquela agora acima da casa, volte maior falou. Se inscreva no canal Tua Voz Senhor para as Nações, deixar seu link no vídeo e faça seu pedido de oração. Até o próximo vídeo.